Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui terminou mais uma semana de muito trabalho, a primeira semana do ano. Na verdade, eu sinto que o ano começou no dia 5 de janeiro, não é? Porque foi segunda-feira e porque nós sabemos todos que o ano só começa na segunda-feira ou no primeiro dia de trabalho, vá. Para mim foi segunda-feira. E portanto, senti que foi assim um recomeço de ano, dia 5. Foi uma semana de bastante trabalho, não só porque tive bastantes consultas, tendo em conta que também estive de férias nas últimas 2 semanas de dezembro, mas também porque, tive muita organização do trabalho de backstage, trabalho relacionado com as redes sociais, portanto, olha, foi assim uma semana bem preenchida. Mas consegui também no fim de semana estar com amigos, fiz jantar com a minha melhor amiga aqui em casa e, e fui também jantar à casa de uns outros amigos ao Porto. E olha, foi muito bom poder conviver com os amigos, estar com as nossas pessoas. É sempre muito. Eu hoje não estou com palavras, não estou a conseguir pensar nas palavras que quero dizer. É revitalizador. Será que esta palavra enquadra? Acho que sim. Pronto. Uma boa forma de carregar as energias. Eu sei que nem toda a gente carrega as energias no social, mas eu sinto-me muito bem no social. Portanto, diria que é a minha forma de recarregar energias também. Portanto, olha, foi muito divertido, foi muito bom. Foi um fim de semana bem preenchido de coisas boas. Fui também fazer uma coisa que preciso de falar aqui, porque foi uma experiência bastante diferente, que foi, eu fui votar, para já isso não é a experiência diferente que eu quero falar, essa é a experiência habitual, não é? É sempre importante irmos votar e exercer este direito, que é também um dever. Pronto, eu fui votar, eu pedi voto antecipado, porque no próximo fim de semana não vai ser possível deslocar às urnas, vocês entretanto vão perceber porque também eu vou partilhar convosco, eventualmente, mas, não era disso que queria falar-vos. Queria falar-vos sobre um evento onde eu fui. Não é bem um evento, eu fui a um estabelecimento. Eu estou mesmo ótima com palavras hoje. Eu fui a um estabelecimento que é em Santa Maria da Feira, de onde eu sou, que que se chama Hey Ceramic Café, que é um café onde nós podemos pintar uma cerâmica. Na verdade, é todo o conceito do café é sobre isso. Portanto, vocês chegam, têm imensas cerâmicas por onde escolher, que não estão pintadas, portanto, estão todas branquinhas, não é? Em cru. E, e vocês escolhem a cerâmica que querem pintar e depois pintam a cerâmica ao vosso gosto e têm imensas ferramentas para vos ajudar nesse processo. As meninas do café também ajudam imenso naquilo que nós precisarmos. E é uma experiência mesmo gira, eu fui com as minhas amigas e foi mesmo giro estarmos ali sentadas a pintar cada uma a sua peça e a conversar e obviamente também a consumir alguma coisa que nos faça sentido, dá para comer, dá para pedir bebidas, o que vocês quiserem. Pronto, olhem, gostei muito, aconselho, acho que é uma ideia super diferente, super gira, para se fazer com amigos e eles também fazem eventos temáticos. Sei que agora no mês de janeiro vão ter alguns eventos familiares, têm também eventos relacionados com amigos, qualquer coisa do género Family Time ou Friends and Wine, coisas assim, estão a ver? Pronto, mas vocês pesquisem no Instagram A Ceramic Café e encontram o conceito, encontram o café, encontram o conceito e conseguem perceber um bocadinho melhor como é que funciona. Eu gostei muito. E atenção que isto não é publicidade, isto não é eh, parceria, isto não é nada. Isto eu fui, como qualquer pessoa foi, e estou só a dar a minha opinião, como qualquer pessoa dá, sabem? Não tem nada relacionado com parcerias nem nada. Pronto, dito isto, e contadas estas fofocas todas, vamos à pergunta de hoje, que é uma pergunta que nos chega de uma seguidora e que eu também postei, inclusive nos meus stories, a perguntar se vos faria sentido que eu trouxesse esta pergunta para o podcast, e vocês disseram que sim, e portanto, aqui vai a pergunta da nossa seguidora, que diz o seguinte: não estamos a namorar, mas estamos a sair há mais de um ano. Já houve a conversa, mas ele não se sente pronto e tem preocupações específicas sobre colocar o rótulo. No fundo, estamos bem, fazemos tudo o que os namorados fazem, com a segurança que normalmente se tem, mas sem o rótulo. A verdade é que quando me perguntam sobre isso, não sei o que dizer e acabo por ver a dúvida na cara das pessoas ou preocupações com o rumo da minha relação. Tento não me deixar afetar, porque sei o que temos, mas às vezes questiono se sou eu que não estou a ver algo. Portanto, pergunta longa, com muitas camadas. Eu tenho várias coisas a dizer sobre isto, como é óbvio,
e vamos falar sobre elas todas, mas comecemos por onde temos que começar, que é pelo início. E portanto, esta pergunta traz-nos também aqui uma inquietação, uma outra questão que é: será que o rótulo importa ou não? E isto foi uma das coisas mais perguntadas quando eu anunciei que ia trazer esta questão para o podcast, que foi: então, e a pessoa que escreveu esta pergunta, quer o rótulo? Recebi imensas pessoas a perguntar-me sobre isto. E de facto, essa pergunta é importantíssima, porque não ficou claro na questão em si se esta é uma vontade real e importante para a pessoa que escreveu esta pergunta, ou se está apenas go with the flow, vamos ao sabor do vento desta relação que tem neste momento, né, na relação que tem neste momento, numa tentativa de não pressionar a pessoa com quem está. Portanto, não ficou muito claro se de facto esta pessoa quer também o rótulo ou se está só, nesta tentativa de talvez não quer pressionar demasiado esta pessoa porque tem medo de a perder, e nós também falaremos sobre isso mais à frente. Agora, falando em linhas gerais, é claro que o rótulo, e eu não quero dizer que o rótulo é importante para todas as relações, porque certamente não será, mas falando em linhas gerais e respondendo à pergunta: será que o rótulo importa assim tanto? O rótulo é de facto um organizador psicológico das relações. E o que é que isto significa na prática? Que enquanto seres humanos nós categorizamos as coisas na nossa cabeça, nós precisamos de as organizar para que elas funcionem de uma forma mais eficiente, e nós fazemos muito isto nas relações. Nós fazemos isto com tudo, não é? Nós categorizamos as coisas como boas, más, positivas, negativas, desagradáveis, agradáveis, interessantes, não interessantes. E portanto, nós também fazemos isso com as relações, e é óbvio que nem sempre categorizamos as coisas de forma justa, como é claro, né? Como é claro, mas essa categorização ajuda-nos a reduzir a incerteza que nós temos em relação ao outro e ajuda-nos a confiar mais nele. Portanto, se existe um rótulo na relação, eu consigo, e eu categorizei esta relação como: ok, nós somos namorado e namorada, ou namorado e namorado. Ok, nós somos amigos coloridos, nós somos só amigos. Ou seja, se eu faço esta categorização, à partida eu tenho uma maior consciência daquilo que eu posso contar no outro, de com o que é que eu posso contar no outro. Opá, vocês desculpem que eu hoje estou mesmo má com palavras. E isto é uma coisa que eu falo imenso em consulta também, que é esta lógica de que às vezes num milésimo de segundo nós já categorizamos alguma coisa. A mente humana, o nosso cérebro tem muito esta lógica do julgamento, não é? De fazer julgamentos sobre ah, tudo, praticamente tudo. Portanto, se eu vejo uma caneca, eu vejo uma caneca, estou a olhar para uma caneca agora, eu bato o olho na caneca e eu já a categorizei como bonita ou feia, mesmo que eu ainda não tenha formulado um pensamento sobre isso. Eu já a categorizei. E mesmo que eu depois até olhe melhor e pense: não, se calhar até é bonita. A verdade é que o meu primeiro julgamento, vamos dizer as coisas desta forma, foi que a caneca era feia. E portanto vai ser difícil eu agora habituar-me à beleza da caneca, ainda que não seja impossível e acontece muitas vezes. Mas voltando às relações, o rótulo ajuda-nos a não ficar neste limbo de incerteza sobre o outro. E muitas vezes não é porque nós queremos efetivamente o rótulo, é porque nós precisamos desta categorização, desta organização, para perceber o que é que podemos contar, com o que é que podemos contar no outro. E é por isso que sem o rótulo nós ficamos a monitorizar continuamente os comportamentos do outro. Isto é uma coisa que acontece muitas vezes. E não só os do outro, também os nossos, que é: o que é que eu posso esperar desta pessoa? Até onde é que eu posso ir com esta pessoa? O que é que será que este comportamento significou? Porque é que ele ou ela respondeu a esta mensagem com um emoji assim assado? Porque é que demorou 2 horas a responder? Porque é que não quer ir encontrar-me onde está a minha amiga? Porque é que não se quer cruzar com a minha amiga? Ou seja, estamos continuamente à procura das respostas que, na ausência do rótulo, nunca vamos ter, não é? Portanto, o rótulo muitas vezes serve para isto, para nós reduzirmos a incerteza e para nos dar uma maior previsibilidade social e emocional, e até uma maior estabilidade na relação, nesta relação, passa a redundância. Portanto, se nós pensarmos, por exemplo, no trabalho, é exatamente a mesma coisa. Eu vou todos os dias ao trabalho, mas eu não estou contratada. Vamos imaginar. Vou todos os dias, mas não estou contratada. Eu, à partida, viverei com mais ansiedade, menos estabilidade, estou mais atenta aos meus próprios comportamentos e aos comportamentos do outro, portanto, esta automonitorização e a monitorização do outro também. Eu tenho maior incerteza em relação ao meu futuro, portanto, eu vou todos os dias. Eu vou todos os dias me chamam para eu ir trabalhar, mas eu não estou contratada. E eu sei que as relações não são trabalhos, né? As relações não são contratos.
quer dizer, os casamentos são contratos, mas as relações não são contratos. E claro que isso faz com que tudo mude. As relações são dinâmicas sociais e emocionais, não são tão. Enfim, o trabalho também podem ser dinâmicas sociais e emocionais. Enfim, mas acho que percebem a minha diferenciação. Ainda assim, faz sentido pensar que o rótulo funciona da mesma forma, ou seja, nós sentimos com um rótulo menos ansiosas, mais estabilidade, estamos menos nesta automonitorização dos nossos próprios comportamentos e na monitorização dos comportamentos do outro e sentimos também menor incerteza em relação ao futuro, certo? Para além disso, o rótulo também sinaliza aqui coisas importantes. O rótulo sinaliza compromisso intencional com a outra pessoa, que não é só sobre continuidade, mas também é sobre continuidade. Ou seja, é óbvio que nós não podemos pensar no rótulo, isso seria bastante redutor, não é? Pensar no rótulo como sendo só sobre longevidade da relação, ou seja, eu ponho um rótulo porque eu vejo esta relação a ir mais longe. Há de facto relações longas que não têm o rótulo de namorados, por exemplo. Olha, por exemplo, como esta da nossa seguidora. Uma relação pode continuar sem o rótulo, como é óbvio, mas o rótulo sinaliza também aqui uma coisa importante que é a intencionalidade, o compromisso intencional, o compromisso com o outro. Portanto, é como se nós disséssemos: eu estou a escolher isto neste momento da minha vida. Portanto, há uma escolha que eu estou a fazer. Não significa que sem o rótulo a pessoa não esteja a fazer uma escolha, acaba por ser uma escolha ainda assim. Mas há qualquer coisinha de compromisso e de intencionalidade no rótulo. Pelo menos da forma que a sociedade está organizada, e obviamente que nós estamos sempre a falar, fazendo este disclaimer, estamos sempre a falar numa perspectiva de a sociedade está organizada desta forma, e portanto é desta forma que eu estou a trazer esse pensamento. Agora, quando um casal assume o rótulo, é natural que se criem automaticamente um conjunto de expectativas sobre a relação, mesmo que essas expectativas nunca tenham sido ditas. E isso é uma coisa que pode trazer alguma ansiedade e também já vamos falar mais à frente. E essas expectativas são, ou seja, expectativas que estão de alguma forma ligadas com o rótulo, são a exclusividade. E aqui é importante deixar este disclaimer de que é super importante nós falarmos sobre os limites da relação, porque ainda que a exclusividade esteja implícita no rótulo, pelo menos na forma como nós nos organizamos em sociedade para as relações, nós vivemos numa sociedade ainda extremamente monogâmica, este é o único modelo relacional que nos foi apresentado e, portanto, é natural que esteja implícito, né? Não vou dizer natural, vou dizer comum, que esteja implícito que existe exclusividade nas relações a partir do momento que se coloca o rótulo e, portanto, obviamente que muitos casais deixam de ter esta conversa sobre os limites da relação e o que é ou não aceitável, mas é sempre importante fazê-lo. Portanto, deixar aqui este disclaimer de que é importante nós falarmos sobre os limites da relação, o que é aceitável, o que é que não é aceitável para nós nesta relação e atenção que aquilo que é aceitável nesta relação pode não ser noutra. Portanto, precisamos de falar sobre isto com a pessoa com quem estamos agora. Depois, há outra coisa que também fica implícita quando se coloca um rótulo, que é a responsabilidade afetiva, não é? O facto de que quando nós colocamos um rótulo e quando nos apaixonamos por alguém, entramos numa relação, tem ela rótulo ou não, nós estamos a entregar o nosso coração, não é? Nós estamos a dizer: olha, pega aqui o meu coração, por favor, não partas, não é? E portanto, aqui é que entra a responsabilidade afetiva, que é nós assumirmos responsabilidade pelos nossos comportamentos, sabendo que esses mesmos comportamentos têm um impacto emocional no outro e podem fazer o outro sofrer. É claro que nós não conseguimos evitar a todo custo fazer o outro sofrer, não é? Estar numa relação já implica algum sofrimento, não é? O sofrimento é é o preço a pagar pelo amor. Mas isto para dizer que, ainda que nós não consigamos controlar se vamos magoar o outro em algum momento da relação, nós conseguimos prever que alguns dos nossos comportamentos podem causar sofrimento e, portanto, é isso que se chama ter responsabilidade afetiva. Mas há ainda outra coisa que eu vos queria trazer sobre o rótulo, que é esta ideia de que o rótulo traz legitimidade à relação no espaço social. E é por isso que dizemos que o rótulo tem esta função social e identitária. Quando nós estamos numa relação, nós não existimos só a dois, nós existimos num sistema. As relações são um sistema, a sociedade é um sistema e nós existimos nesse mesmo sistema, no grande sistema das coisas, não é? No grande sistema e no grande esquema das coisas, como se costuma dizer. E, portanto, o rótulo traz essa legitimidade
ao nosso espaço social e aos nossos sistemas. E é claro que esta legitimidade não é necessária, só cabe às duas pessoas que fazem parte do relacionamento, como é óbvio, legitimar a sua própria relação, mas que é agradável. É agradável. Quem é que não gosta de saber que os amigos aprovam o nosso namorado ou a nossa namorada? Quem é que não gosta de saber que os outros olham para a nossa relação como um exemplo a seguir, por exemplo, ou que os outros legitimam a nossa relação, que a nossa família gosta do nosso parceiro ou da nossa parceira, que os nossos amigos gostam de estar na presença desta pessoa também. Como é óbvio, é agradável ver que os outros, no espaço social, legitimam esta ligação que temos com alguém que amamos. E, portanto, o rótulo, por ter esta função social e identitária também, que nos ajuda a definir a identidade da nossa relação, também permite coisas muito importantes, como integrar a pessoa na nossa família, integrar a pessoa no nosso grupo de amigos, integrar a pessoa em eventos sociais. É claro que esta pessoa pode estar integrada sem o rótulo, atenção, disclaimer, disclaimer. Claro que a pessoa pode estar integrada sem o rótulo, mas é muito mais difícil que isso aconteça e vamos puxar aqui uma frase da nossa seguidora que nos diz que quando me perguntam sobre isso, não sei o que dizer e acabo por ver a dúvida na cara das pessoas ou preocupações com o rumo da minha relação. Portanto, aqui já podemos retirar esta ideia de que, de facto, existem preocupações com o rumo da relação, existe alguma estranheza em relação ao tópico, principalmente porque já passou um ano e também falaremos sobre isso. Portanto, o rótulo protege a relação da invalidação externa constante que parece que já está a acontecer, portanto, as pessoas olharem com preocupação, e portanto, sem o rótulo, a pessoa fica frequentemente a explicar, a justificar que vínculo é que estabeleceu com esta pessoa, que tipo de relação é que tem, a justificar e a explicar que a relação é boa, que é feliz, que estão bem, que estão tranquilos, e isto muitas vezes leva muitas vezes a. Isto muitas vezes leva muitas vezes. Boa, Inês. Estás ótima. Muitas vezes a pessoa fica nesta insegurança, não é? Nesta segurança identitária, que é o que é que eu sou aqui? Como é que estas pessoas me veem por causa disto? E é claro que não importa o que os outros pensam sobre nós, mas nós não podemos ignorar que de facto vivemos numa sociedade, vivemos em sociedade e portanto é óbvio que nós nos importamos um bocadinho com o que os outros pensam. É claro que não temos que importar, mas é claro que nos importamos também. E portanto, esta insegurança em relação àquilo que os outros vão ver em nós e na nossa relação também traz insegurança para dentro da relação também. E outra coisa que vos queria trazer ainda é que o rótulo muitas vezes redistribui o poder emocional também. O que é que isto significa? E este ponto é muito sensível, por isso quero falar com alguma cautela. Mas o que quero dizer é que quando uma pessoa quer o rótulo e a outra não quer o rótulo, geralmente o que acontece é que quem não quer o rótulo mantém uma maior margem de saída da relação e quem quer adapta-se a essa vontade para não destabilizar a relação e para não destabilizar o outro. E isto muitas vezes cria uma dinâmica assimétrica, porque há medo de perder, porque há diferentes níveis de poder na relação. Uma das pessoas fica mais exposta emocionalmente do que a outra porque quer o rótulo, portanto quer uma oficialização da relação e a outra não quer, e portanto é óbvio que nós não temos clareza sobre isto em relação a este caso específico que a nossa seguidora descreve, mas é importante nós estarmos atentas a estas dinâmicas de poderes dentro da relação e aqui com poder refiro-me até à questão da responsabilidade afetiva, ao sofrimento que pode causar, ao nível de envolvimento emocional e sentimental que pode estar a acontecer, não é? Alguém pode estar apaixonado e a outra pessoa não estar apaixonada, portanto, há muitas camadas aqui sobre as quais nós precisamos de pensar e refletir. E que não me vou alongar muito neste tópico, mas acho que é importante também refletirmos sobre isto e não me vou alongar porque não temos informação suficiente em relação a isso e também não faz sentido nenhum estarmos a fazer juízos de valor sobre os sentimentos do outro e nem sequer é disso que se trata, porque às vezes pode acontecer da pessoa realmente amar muito e não querer o rótulo, ok? Mas é importante estarmos atentos a esta distribuição do poder na relação e aqui com poder quero dizer, acho que vocês entendem, com poder quero dizer esta assimetria emocional, vá, chamemos-lhe assim. Agora, vamos para a parte mais interessante, que é, porque é que um ano depois, um ano inteiro, esta pessoa não quer o rótulo? O que é que isto está realmente a sinalizar? Então, queria trazer-vos aqui algumas hipóteses para um ano depois esta pessoa não querer rotular a relação, ou oficializar a relação. E a primeira opção que vos queria trazer é que pode haver um certo medo do compromisso, que nós também já falamos bastante aqui neste podcast, mas que acho que é importante relembrar. Nós temos um episódio inteiro só sobre o medo do compromisso, portanto, quem quiser procurar
o nome não engana, penso que o nome do episódio é mesmo esse, o medo do compromisso. Portanto, é só procurar, não saiam agora, saem depois vão ouvir esse episódio. Mas eu vou fazer só aqui um parênteses grandinho para vos explicar que o medo do compromisso, de facto, pode trazer a muitas pessoas uma ansiedade muito intensa, principalmente quando a relação passa de um certo nível de intimidade. E assumir o parceiro, dar um rótulo à relação, é de facto um marco simbólico desse mesmo compromisso do qual a pessoa tem medo. E aquilo que os estudos nos mostram é que este medo pode estar associado a coisas bastante mais profundas do que aquilo que nós à partida possamos pensar. Pode estar associado a experiências passadas dolorosas, divórcios na família, traumas em relações passadas, traumas emocionais que possam ter ocorrido. E nós muitas vezes achamos que o medo do compromisso é uma desculpa, mas a verdade é que há pessoas que têm medo de assumir um compromisso, geralmente por estas mesmas razões. Portanto, por terem sofrido no passado, na infância, em relações recentes, não importa. O que importa é que, de facto, estas experiências passadas podem transformar o compromisso numa espécie de fenómeno a evitar a todo custo. Portanto, no fundo, o que eu quero dizer é que é quase como se o medo do compromisso fosse um mecanismo de defesa. Nós associarmos o compromisso a uma prisão, ou à perda de liberdade, ou a sofrimento, a tocar uma ferida muito profunda, muitas vezes faz com que queiramos a todo custo evitar voltar a sofrer dessa forma. É óbvio que se eu observei relações disfuncionais ao longo da minha vida, ao longo do meu crescimento, se eu tenho inseguranças pessoais, se eu tenho baixa autoestima, enfim, todas essas coisas, eu uso todas as ferramentas que eu tenho para me proteger de voltar a sofrer dessa forma. O que muitas vezes faz com que isto mesmo aconteça. Portanto, a pessoa evita situações que poderão levar a um compromisso mais sério, ou evitam o compromisso mais sério. Mesmo que não evitem as situações, evitam o compromisso mais sério. Mas há aqui um senão, claro que há aqui um senão, que é, e isto é o que nos dizem, é o que nos diz a ciência também, é que ainda que a pessoa tenha um elevado medo do compromisso, a pessoa ainda assim quer manter o parceiro por perto, quer manter o parceiro. Calma, jovem, uma palavra de cada vez. Querem manter o parceiro perto o suficiente para não o perder, mas longe o suficiente para não se sentirem vulneráveis, para não sentirem que podem voltar a sofrer o que já sofreram no passado, se for o caso. E isto explica esta ambivalência que é, elas estão numa relação, mas evitam o rótulo. Ou estão numa relação, mas não estão numa relação. Percebem onde eu quero chegar? Portanto, esta é a primeira hipótese, de que de facto possa haver aqui da parte da pessoa com quem estás algum medo do compromisso por ter vivido coisas difíceis no seu passado. A segunda hipótese que vos queria trazer são os estilos de vinculação, que também já falamos imenso aqui neste podcast. Na verdade, eu acho que não há um episódio onde nós não falemos ou toquemos neste ponto. Muito rapidamente, só dizer-vos que esta é uma teoria que explica a forma como explica que a forma como nós nos relacionamos na vida adulta é influenciada pelas primeiras relações que temos com os nossos cuidadores, com as nossas figuras de vinculação, que no caso seriam os nossos pais, mas também podem ser os nossos avós ou outras figuras de importância para nós. Existem vários tipos de vinculação, existe a vinculação segura, onde nós nos sentimos seguros nas relações, e existem as inseguras evitante e as inseguras ansiosas. Quando uma pessoa tem uma vinculação insegura e evitante, pode acontecer, por exemplo, de ter esta tendência para se afastar quando sente demasiada proximidade, quando se sente mais vulnerável, quando a relação avança assim a alguns níveis de intimidade, porque isto traz alguma ansiedade, e atenção que isto não significa que seja uma vinculação insegura ansiosa, é na mesma uma vinculação insegura evitante, mas traz alguma ansiedade pensar que possamos estar a aproximar-nos demasiado de alguém e que essa pessoa nos pode magoar. Mas não me alongando muito nesta questão dos estilos de vinculação, só dizer-vos que há estudos baseados nesta teoria da vinculação que mostram que as pessoas que têm uma vinculação insegura evitante, ou às vezes até insegura ansiosa, mas vou focar-me aqui mais na insegura evitante, podem ter esta tendência para evitar a intimidade emocional e, portanto, hesitar aqui um bocadinho quando perante esta decisão de assumir relações mais comprometidas, o que contribui para o medo do compromisso e contribui para eu não quero um rótulo. Não é? Portanto, pode acontecer de ser isso que está aqui a acontecer. Uma outra hipótese é haver aqui alguma
baixa qualidade na própria relação. Às vezes o rótulo também não acontece porque a própria ligação não é suficientemente sólida para ser assumida. Esta pessoa pode estar a sentir que a relação tem mais conflitos, há falta de intimidade emocional, não há planos conjuntos, a comunicação é fraquinha, enfim, a qualidade da relação em si não é suficientemente satisfatória para que esta pessoa queira o rótulo, para que queira assumir esse rótulo, também pode acontecer, é uma hipótese. Estamos só no campo das hipóteses, ok? Pode acontecer de vocês terem diferentes expectativas, ou seja, aquilo que cada um espera da relação ou neste relacionamento pode ser diferente. Ele pode ver ou ela pode ver o relacionamento de uma forma mais casual, enquanto tu estás a procurar uma coisa mais séria e, portanto, rotular a relação pode retirar essa leveza e pode gerar mais pressões e mais expectativas com os quais esta pessoa não está disposta a lidar. E também pode acontecer outra coisa, que é, esta pessoa pode não querer o rótulo porque de facto não quer uma relação séria neste momento, quer uma relação mais casual, mas sabe que se te disser com todas as letras, eu quero uma relação mais casual e tu não quiseres isso, quiseres uma relação mais séria, te vai perder, também pode acontecer isso, não é? Portanto, não só a pessoa que quer o rótulo tem medo de perder quem não quer, como a pessoa que não quer também tem medo de perder quem quer, não é? Portanto, funciona para os dois lados. Uma outra hipótese que também me faz sentido colocar é esta lógica da não monogamia. Pode acontecer, de facto, esta pessoa não querer rotular a relação porque se identifica com o modelo relacional não monogâmico e, portanto, não lhe faz sentido hierarquizar as relações e trazer rótulos às relações, e é isto que nós chamamos de anarquia relacional. Portanto, não existe esse rotular de o que é que cada um, que papel cada pessoa que eu gosto ou cada pessoa que eu amo desempenha na minha vida, e aqui entram as relações amorosas, mas também as relações de amizade. E deixem-me fazer outro disclaimer de que existem muitas relações não monogâmicas, bastantes relações não monogâmicas que têm o rótulo, ok? Portanto, não há uma ligação direta entre não monogamia igual a não ter rótulos. Mas, de facto, pode haver aqui questões relacionadas com isso, portanto, também faz sentido nós explorarmos esse tópico. E uma outra possibilidade que vos queria trazer é este breadcrumbing, que traduzido à letra significa migalhas de pão. O que é isto, as migalhas de pão? São migalhas de atenção, migalhas de afeto que a pessoa nos vai dando de uma forma geral, talvez possa ser aqui um bocadinho uma manipulação, e a pessoa dá-nos estas migalhas de atenção que são suficientes para nos manter interessados e entretidos, mas não suficientes para sentirmos o conforto e a segurança de um relacionamento. E, portanto, são uma forma de ilusão, no fundo. E queria deixar-vos aqui alguns sinais de que isto pode estar a acontecer. Por exemplo, a pessoa está sempre a cancelar planos, não aparece nos dates ou não envia mensagens porque está sempre muito ocupada. A pessoa passa muito tempo sem te dar atenção, mas de repente já és a pessoa mais importante do mundo, no minuto a seguir. Faz-te sentir confusa ou confuso, frustrada, sem compreender bem as ações e as intenções por trás de cada comportamento. Nunca sabes muito bem o estado da relação, é tudo muito imprevisível, é tudo muito esporádico. Tu sentes que és a pessoa que mais dá na relação e que menos recebe também, portanto não há reciprocidade nesse sentido. Sobre todos estes tópicos, deixem-me dizer-vos que eu recebi uma mensagem de um seguidor no Instagram, a propósito dos stories que eu fiz a dizer que iria lançar episódios sobre isto. Eu recebi uma mensagem de um seguidor que, entre outras coisas, portanto era uma mensagem bastante mais complexa do que aquilo que eu vou dizer agora, mas entre outras coisas dizia, e passo a citar: eu não queria o rótulo porque não queria estar exclusivo e porque não me via a construir uma vida a longo prazo com a pessoa, ainda que a relação fosse boa e confortável. E depois acaba por dizer também que já sentia que talvez houvesse alguma falta de responsabilidade afetiva da sua parte, naquela altura da sua vida, obviamente, e que eventualmente a relação acabou por terminar. E isto é particularmente relevante nós percebermos que de facto existem razões para fazermos as coisas de determinada forma, mesmo que nos custe admitir que essa é a nossa razão. E é por isso que eu quis trazer esta mensagem deste seguidor, porque acho que é mesmo importante e é tão bonito nós vermos isto, que é esta pessoa consegue agora reconhecer que não queria o rótulo porque não queria estar exclusivo, porque não se via a construir uma vida a longo prazo com esta pessoa, ainda que até a relação fosse boa, fosse confortável e o fizesse QB feliz, vá. Esta parte foi eu que acrescentei, o QB feliz. Esta parte não sabemos, né? Mas vou dizer que sim. E portanto, admitirmos a nossa razão é tão importante, porque quanto mais cedo
a nossa seguidora, a nossa ouvinte que nos deixou esta pergunta, conseguir estas respostas por parte da outra pessoa, mais depressa se liberta, ponto 1, ou oficializa, ponto 2, não é? Ou seja, mais depressa ela percebe, se calhar esta não é a relação para mim, porque não estamos alinhados naquilo que procuramos, ou, se for o caso, obviamente, estamos a extrapolar, não temos a certeza, ou oficializa a relação, porque percebe, olha, esta pessoa afinal tinha aqui alguns medos que nós conseguimos ultrapassar e oficializamos a relação. Agora, vamos para esta lógica de, então e se esta pessoa não quiser o rótulo? E se esta seguidora não quiser o rótulo também? E vamos lembrar que esta seguidora dizia-nos na sua pergunta que, momento para eu ir ler, tento não me deixar afetar porque sei o que temos, mas às vezes questiono se sou eu que não estou a ver algo. Se esta pessoa também não quer o rótulo, também faz sentido perceber porquê. Porquê que não quer? E pode ser qualquer uma das razões que já listamos acima e que são todas válidas. Algumas válidas no sentido em que se calhar faz sentido procurar ajuda sobre elas, nomeadamente o medo de compromisso, estilos de vinculação, estas tendências, mecanismos de defesa e tendências que nos podem autossabotar de alguma forma. Mas também há outras razões perfeitamente plausíveis e válidas, como a não monogamia, haver diferentes expectativas, a relação não ter assim tanta qualidade, enfim. Existem imensas razões para nós não querermos oficializar. De facto, nós podemos não querer oficializar uma relação, não estar numa relação ponto final. E eu conheço imensas pessoas que estão felicíssimas da vida e nunca oficializaram uma relação e são felizes assim, porque uma relação não legitima a nossa pessoa, nem a nossa vida, nem a nossa vivência neste mundo, nesta terra. Certo? Certo. Agora, precisamos de perceber porque é que isto está a acontecer. Acho que faz todo sentido e acho que todos merecemos respostas para aquilo que é nosso, para aquilo que está a acontecer connosco. E é para isso que serve a terapia também, para nós arranjarmos, encontrarmos as respostas que procuramos. Outra coisa que também me parece importante nós pensarmos, e sendo aqui um bocadinho advogada do diabo, portanto, nós já estivemos aqui a dissertar sobre a importância do rótulo, talvez o rótulo seja importante, existem aqui alguns motivos para o rótulo não existir, porque é que um ano depois este rótulo ainda não surgiu, o que é que o rótulo traria assim de tão diferente, também é um tópico que não explorei muito, mas podemos falar agora, que é, o que é que o rótulo traria assim de tão diferente a esta relação que já não está a acontecer agora, não é? O rótulo, é só uma palavra organizadora para a nossa mente, não é? É só uma palavra que significa tudo, mas que pode não significar nada, não é? Mas isto para dizer que, porque é que se estamos tão tranquilas, não era isto que eu ia dizer, o que eu ia dizer é, isto é o que eu ia dizer a seguir, o que eu ia dizer é, já estivemos a dissertar sobre tudo isto, mas chegou o momento de nós pensarmos, ok, esta pessoa pode de facto não querer o rótulo. Pode de facto não querer o rótulo também. Não quer a pessoa com quem ela está, o parceiro ou a parceira, mas pode não querer ela própria. Se ela não quiser, levanto aqui esta questão de porque é que, não querendo, ainda assim surge esta dúvida em ti de que estás a ver algo que os outros veem, de que não estás a ver algo que os outros veem, quando os outros perguntam sobre a tua relação. E aqui lanço também a dúvida que é, porque é que esta questão só nasce na presença do outro? Ou esta dúvida também nasce dentro da relação? É pelo que os outros pensam sobre ti e sobre a tua relação? Ou é algo que tu já sentes dentro da relação, mas que de alguma forma estás a camuflar ou a empurrar, sabes, para debaixo do tapete? Porque nós vivemos numa sociedade onde as relações têm nome, as relações têm etapas, as relações têm expectativas, que obviamente não têm que ditar as nossas relações, estas regrinhas sociais, como é óbvio, e também já falamos desta questão da não monogamia, que também vai desconstruir tudo isso, mas a ausência de rótulo é frequentemente lida como falta de compromisso, quando já vimos que obviamente também podem ser outras coisas. Mas mesmo que tu estejas bem, o olhar dos outros funciona como um espelho disto mesmo, que é, levanta a dúvida: será que eu estou a aceitar menos do que mereço? Será que eu estou só a ver metade desta história? Será que eu estou a ver que os outros veem coisas que eu não vejo? E portanto vale a pena refletir se isto é uma dúvida que só se coloca na presença dos outros e se sim, já é indicador de que de facto isto não é um tema para ti, só é um tema no social, não é um tema dentro da relação, ou se isto é um tema sempre, só que de alguma forma tu estás com dificuldade de assumir para ti própria que esta pessoa não te está a dar aquilo que tu queres que dê e que, confrontando esta pessoa com isso, a poderás perder. Faz sentido?
Agora, a verdade é que só esta mesma pessoa é que pode dizer-te com elevado grau de certeza o que é que se passa dentro dela, o que é que se passa dentro de si para não querer assumir esta relação. Agora, lembrando sempre que tu também tens uma decisão a tomar. E portanto, nós precisamos de estar mais em contacto connosco, nós precisamos de gostar tanto de nós que não ficamos em lugares demasiado pequenos para nós. É óbvio que existem imensas razões possíveis para esta pessoa não querer o rótulo, e é importante nós estarmos atentas a elas, mas também é importante nós percebermos que a ausência do rótulo tem um impacto. O rótulo ajuda-nos a organizar a relação, não só de nós para connosco, mas também em relação aos outros, e a ausência do rótulo pode levar a muitas coisas que já falamos. Mais ansiedade, menos satisfação relacional, mais conflitos entre as duas pessoas, ou então não, porque também pode acontecer de haver medo de conflituar com o outro. Mas de uma forma geral, a pessoa que quer manter o rótulo tende a sentir-se menos valorizada e mais insegura, o que pode levar a mais conflitos. Até porque, segundo outra teoria, que é a teoria da penetração social, que também já falei aqui, os relacionamentos crescem através da partilha de informação pessoal. E apresentar a outra pessoa à família, aos amigos, é um ato de autodivulgação muito importante. É um momento em que eu vou assumir coisas sobre a minha vida para esta pessoa, mostrar-lhe sobre pedacinhos que se calhar mais ninguém viu. A minha família, os meus amigos, a minha casa, todas essas coisas, né? Portanto, quando nós evitamos o rótulo, assumindo que evitando o rótulo esse passo também é evitado, essa questão do conhecer a família, conhecer os amigos, estar dentro da nossa vida, vá de uma forma mais geral, assumindo que isso também acontece, a relação tende a estagnar ou até a regredir porque não há esta expansão das camadas de intimidade, certo? E, portanto, nós precisamos de estar atentas a todas estas razões, porque não ter o rótulo também nos pode fazer sentir que não somos suficientes para esta pessoa. Nós não somos suficientes para ter o rótulo. E isso pode afetar bastante a nossa autoestima e a nossa confiança e até acrescentar aqui uma camadazinha de ansiedade social. Portanto, volto a perguntar, a longo prazo, será que o rótulo é indispensável? Nós precisamos de olhar para todo este contexto. Para todo este contexto, o impacto que vai ter em nós, a longo prazo, estarmos numa relação onde não há um rótulo, onde eu não sei, não há certeza sobre mim, sabem? Agora, o que é que vamos fazer com isto? O que fazer? Portanto, se tu estás numa relação onde não há um rótulo e isso é uma coisa que te magoa, há duas coisas que tu precisas de lembrar. Primeiro, os teus sentimentos são válidos, é super válido que tu sofras com isso e que queiras o rótulo. E segundo, existe alguma coisa que tu possas fazer. Existe de facto, existe um plano de ação e esse plano de ação começa por clarificar o que está realmente a acontecer, que é isso que nós estamos a fazer agora. Nós já acionamos o plano de ação. Ponto 1. Ouvir este episódio. Ouvir este episódio porque isto vai clarificar muitas coisas certamente em relação aos motivos para não haver o rótulo e à importância do rótulo ou não na tua vida, claro. Depois, é super importante nós comunicarmos de uma forma clara, de uma forma assertiva, aquilo que está a acontecer com a outra pessoa. Portanto, estruturar uma conversa para nós percebermos porque é que o rótulo não está a acontecer, porque é que o rótulo seria importante ou não, o que é que se pensa quando se pensa no rótulo, o que é que isso poderia trazer de benefício ou de custo à vossa relação. Portanto, conversar abertamente sobre isto e conversar não magoa ninguém. Comunicar é comunicar, não é tomar decisões. Estamos só a comunicar. Obviamente que a comunicação pode levar a uma decisão, mas comunicar é só comunicar. E, portanto, é importante nós explicarmos à outra pessoa que o rótulo é importante para nós, se for o caso, ou perceber porque é que o rótulo é um absolutely not para a outra pessoa. Porque é que isto está a acontecer? Isto é mesmo importante nós comunicarmos. Temos que ter clareza sobre isto, porque isto também nos vai ajudar, lá está, a tomar decisões em relação ao nosso futuro. E, portanto, ponto 2 no seguimento desta comunicação é entender o porquê do outro. Porque nem sempre tem a ver com o medo do compromisso, como falamos, nem sempre tem má intenção por detrás desta dificuldade de assumir um rótulo. Existem imensas razões que podem estar por trás desta dificuldade e, portanto, nós precisamos de compreender porque é que esta pessoa está relutante para podermos ajudá-la, ou não, a chegar a um entendimento que a faça mais feliz e que traga mais tranquilidade. Terceiro ponto, estabelecer limites pessoais. Muito mais do que saber que queremos o rótulo, muito mais do que saber quando é que está na hora de nos comprometermos, é também saber quando está na hora de ir embora.
Malta, isto é super importante. Mais do que saber quando é que eu quero ficar, é que quando eu quero sair, sabem? É muito importante nós definirmos o que é inegociável para nós. E eu sei que é difícil, eu sei que tu sentes que a relação é boa, a relação é confortável, é tudo incrível e que é injusto teres que deixar esta relação por causa de um rótulo. É só um rótulo. Mas não é só um rótulo, é o que o rótulo representa. Isto é uma coisa que eu digo muito nas consultas, não é isso, não é a mentira, é o que a mentira representa. Não é se ele foi ao supermercado ou se foi ao café, é ele ter mentido sobre ir ao supermercado e ter ido para o café. É o que representa essa mentira. Sabem? E portanto, com o rótulo é a mesma coisa. O que é que o rótulo representa para ti? E se sentires que está na hora de ir embora, não é sobre não haver um rótulo, é sobre aquilo que o rótulo representava e sobre aquilo, o impacto que tinha na tua vida. Portanto, se tu sentires que uma relação com um rótulo, onde tu podes assumir esta pessoa perante as tuas pessoas, os teus amigos, a tua família, é uma coisa essencial para ti, não ter esse reconhecimento pode corroer a tua autoestima e o teu bem-estar e até a relação a longo prazo. Depois, uma outra dica que vos queria deixar é esta lógica dos passos intermédios. Em vez de nós exigirmos uma coisa assim em grande e oficial, do tipo, não, a partir de agora vais ser meu namorado, nós podemos propor aqui alguns avanços graduais. Por exemplo, ir conhecer um amigo, participar num evento social pequeno, ir sendo incluído em conversas futuras ou planos futuros. Portanto, haver esta gradualidade na oficialização da relação também pode ajudar. Quinta coisa, responder a estas perguntas que importam muito mais do que o rótulo em si. E as perguntas são quais? Mais do que nós somos ou não somos namorados, é importante nós perguntarmos a nós próprios e ao outro também. Se nada mudar, eu estou em paz com isto daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Se nada mudar, eu estou em paz em estar numa relação sem rótulo daqui a 2 anos ou 5 anos? Se a resposta for sim, está tudo certo. Mas se a resposta for não, precisamos de pensar sobre isso. Outra pergunta: sinto que posso escolher livremente ou estou a adaptar-me para não perder esta pessoa? Esta escolha é livre ou eu estou a adaptar-me para não perder a pessoa com quem estou neste momento? Não ter um rótulo é uma escolha mútua ou é uma cedência que eu estou a fazer pelo outro? Eu consigo falar sobre isto sem ter medo de afastar o outro? Voltando ao ponto 1, eu consigo comunicar? Isto é muito importante. Perguntas que importam, ok? Por fim, deixar-vos esta dica também de precisamos de trabalhar as nossas inseguranças em terapia, precisamos de perceber porque é que estas coisas acontecem, não só para a pessoa com quem estás perceber porque é que o rótulo é um no-no neste momento, o que é que de facto está por detrás desse receio em assumir um compromisso com o rótulo, portanto em categorizar a relação, e do teu lado perceber porque é que ficas numa relação que se calhar não é aquilo que tu esperarias que fosse, e atenção que estou a fazer aqui um se calhar muito grande porque não sabemos se de facto estás ok com a ausência de rótulo ou não, mas porque é que isso, o que é que te faz ficar, se faz sentido trabalhar a autoestima, trabalhar as tuas inseguranças, para que evites cair em padrões e em relações onde tu sentes que não és suficiente para, enfim, seres rotulada como namorada, por exemplo, e onde sentes que tens que provar o teu valor constantemente. Portanto, é importante, a terapia ajuda muito neste sentido, em perceber e em descortinar todos estes conceitos. Portanto, lembrar também que uma não resposta é uma resposta e não haver um rótulo é um statement, ok? Nós temos muito esta lógica de, mas o rótulo acrescenta alguma coisa, não ter um rótulo é só neutro. Não é neutro. O sim é um statement, o não é um statement. Não há neutro aqui, ok? Portanto, o não rótulo, o silêncio, ou não haver um rótulo, é um statement por si só e precisamos de perceber qual é o statement. E pode ser um statement válido, atenção, eu estou sempre a fazer este disclaimer, porque de facto pode ser válido, pode ter a ver com questões identitárias, a pessoa identifica-se com a não monogamia, não quer rótulos, anarquia relacional, está tudo bem com isso. Mas precisamos de ser honestos e perceber o que é que está realmente a acontecer. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Não esperava ter um episódio tão longo. Eu sei que para vocês não vai ficar tão longo, mas eu estou a gravar há mais de 1 hora. Portanto, olhem, aqui vai episódio longo para vocês.
Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar todos os vossos comentários, todas as coisas que pensaram ao longo do episódio nos comentários do episódio, passa a redundância. Gostava muito de vos ler e gosto muito, fico sempre muito contente quando recebo um comentário. Portanto, olha, quem tudo a comentar os episódios é mesmo muito importante. Não se esqueçam também de enviar para os vossos amigos este podcast, seguir lá no Spotifyers, que é mesmo importante que as pessoas sigam o nosso podcast para que ele chegue a mais pessoas também. Não se esqueçam de me seguir também nas redes sociais, portanto, @inêsmelo.pt no Instagram. E não se esqueçam também, portanto, muitas coisas para vocês não se esquecerem. Não se esqueçam também que me podem enviar as vossas histórias, dúvidas, confissões e inquietações para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. Então, olha, malta, até para a semana. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!